Aprenda medicina de um jeito divertido e direto, sem nem precisar abrir um livro. Neste vídeo, mergulhamos no episódio 18 da primeira temporada de Dr. House, desvendando um dos casos mais emocionantes e complexos da série. Uma criança apresenta perda de peso inexplicável, levantando suspeitas de negligência parental. A equipe de House enfrenta um mistério que só é resolvido após exames minuciosos revelarem um culpado surpreendente, a síndrome de DiGeorge. Baseando-nos em informações científicas confiáveis do UpToDate, explicamos o impacto dessa rara condição genética no sistema imunológico e como ela pode levar a erros de diagnóstico. Se você ama séries médicas, mistérios médicos intrigantes e quer aprender sobre diagnósticos reais de forma leve e envolvente, este vídeo é para você. Dr. House começou desconfiado. Como sempre, uma criança que perdeu peso drasticamente sem uma doença aparente não era algo comum, e isso acionou não só alarmes médicos, mas também sociais. Questionando diretamente os pais, ele insinuou que algo estava errado com a alimentação fornecida. Sua provocação trouxe à tona suspeitas de negligência familiar, levando os serviços sociais ao hospital. Mas House, desconfiado até da desconfiança, lançou a pergunta que abriu o caminho. E se eles estiverem dizendo a verdade? Enquanto a equipe analisava exames e os pais insistiam em sua inocência, as ressonâncias começaram a revelar o inesperado. O timo da criança estava encolhendo, algo incomum, mas que House sabia não ser coincidência. Parece que o corpo acha que está lutando contra um perigo, mas e se não houver perigo? Ele comentou, provocando novas hipóteses. As discussões passaram por doenças autoimunes e desequilíbrios hormonais, mas nada explicava completamente o que estava acontecendo. Após várias imagens e análises, a resposta finalmente apareceu. É a síndrome de DiGeorge, anunciou House, com aquele ar de satisfação discreta que só ele tinha. A condição, rara e pouco conhecida, explicava não só a perda de peso, mas também a disfunção imunológica que a criança enfrentava. O timo, essencial para treinar as células de defesa do corpo, estava falhando, e, pela primeira vez no caso, os pais ouviram algo que lhes trouxe alívio. Isso não é culpa de vocês. Com o diagnóstico em mãos, o tratamento foi ajustado para estabilizar o sistema imunológico da criança. A equipe sabia que o caminho seria longo, mas o mais importante era dar à família a confiança de que tudo estava sob controle. Vamos entender um pouco mais dessa síndrome. A síndrome de DiGeorge é uma condição rara causada por uma alteração genética. Ela ocorre devido à ausência de uma pequena parte do cromossomo 22, o que leva a um desenvolvimento incompleto do sistema das bolsas faríngeas. Essa síndrome pode se manifestar de maneiras muito variadas, mas os 3 sinais clássicos incluem anomalias cardíacas, especialmente defeitos na formação do coração, como tetralogia de Fallot e interrupção do arco aórtico. Hipoplasia do timo, um subdesenvolvimento dessa glândula essencial para o sistema imunológico. Hipocalcemia, níveis baixos de cálcio no sangue devido à hipoplasia das glândulas paratireoides. Em muitos casos, crianças com essa síndrome apresentam dificuldades imunológicas porque o timo, responsável por treinar as células de defesa do corpo, não funciona adequadamente. A gravidade pode variar muito. Algumas crianças têm deficiências leves, enquanto outras enfrentam imunodeficiências graves, que requerem intervenções urgentes, como transplante de tecido tímico ou células-tronco. Os sintomas podem incluir infecções frequentes, problemas cardíacos ao nascer, crises de hipocalcemia, como convulsões, e, em alguns casos, dificuldades de aprendizado e alterações faciais leves. A síndrome pode ser diagnosticada através de exames genéticos e testes imunológicos, além de análises cardíacas detalhadas. O tratamento depende dos sintomas. Defeitos cardíacos podem exigir cirurgia, enquanto a hipocalcemia é controlada com suplementos de cálcio e vitamina D. Já os casos graves de imunodeficiência requerem intervenções mais complexas para reconstituir o sistema imunológico. Ao revisitar os sintomas apresentados pela criança no episódio, fica claro como a síndrome de DiGeorge estava presente desde o início, mesmo que de forma discreta. A perda de peso e as suspeitas iniciais sobre negligência parental eram reflexo de um corpo lutando contra uma deficiência imunológica. O timo encolhido, detectado nas ressonâncias, foi o primeiro grande indicativo. Afinal, o timo é crucial para o desenvolvimento das células T, responsáveis pela defesa do organismo. Com seu funcionamento prejudicado, o corpo da criança ficava mais vulnerável, o que explicava sua condição frágil. Outro ponto que merece destaque é a dificuldade em identificar a causa imediatamente. Como mencionado na explicação médica, a hipoplasia do timo nem sempre apresenta sinais óbvios e pode ser confundida com outras condições, como desnutrição ou doenças autoimunes. No episódio, essa dificuldade ficou evidente na demora para conectar os sintomas aparentemente desconexos. Foi necessária a persistência de House para juntar as peças e buscar por algo mais raro, além do óbvio. As cenas que mostraram os pais sendo injustamente acusados refletem outro aspecto importante da síndrome: os desafios sociais e emocionais que ela pode trazer. Como os sintomas variam muito de pessoa para pessoa, familiares frequentemente enfrentam julgamentos antes que o diagnóstico correto seja feito. No caso da criança, o diagnóstico de DiGeorge não só trouxe respostas, mas também alívio para os pais, que finalmente puderam comprovar que não tinham culpa pelo estado do filho. Por fim, a descoberta da síndrome no episódio ressalta a importância de uma abordagem investigativa e multidisciplinar na medicina. Sem as ressonâncias repetidas e a análise detalhada do timo, o diagnóstico poderia ter sido perdido. A equipe médica aprendeu que, muitas vezes, olhar além do comum é essencial para salvar vidas, e isso,
Claro, é algo que House faz melhor do que ninguém.